Você já imaginou que a luz, mesmo viajando a 300 mil quilômetros por segundo, leva anos para chegar até nós? E se eu te disser que o universo é tão vasto que precisamos medir distâncias em anos-luz e não em quilômetros ou metros? Isso pode parecer estranho, mas essa unidade foi criada justamente porque os números seriam absurdos demais caso usássemos as medidas convencionais? Hoje vamos entender. Um ano-luz não é tempo, é distância. Como ele se tornou a unidade mais usada da astronomia? E será que os humanos já conseguem percorrer essa distância? Prepare-se para descobrir como cientistas medem bilhões de anos-luz com um conceito simples e por que isso muda tudo no modo como vemos o cosmos. Vamos começar com o básico. O que realmente é um ano-luz? Um ano-luz é exatamente o que o nome sugere, a distância que a luz percorre em um ano. E a velocidade da luz no vácuo é impressionante, cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Isso significa que em apenas um segundo ela já teria dado 7 voltas ao redor da Terra? Agora imagine multiplicar isso por 60 segundos, depois por 60 minutos, por 24 horas e finalmente por 365 dias. No final, você acaba com um total de cerca de 9,5 trilhões de quilômetros. Essa é a distância de um ano-luz. Para colocar isso em perspectiva, a estrela mais próxima de nós, Próxima Centauri, está a apenas 4,2 anos-luz de distância. Mas apenas aqui significa quase 40 trilhões de quilômetros. São números gigantes, certo? Por isso, os astrônomos perceberam que usar quilômetros ou até mesmo unidades astronômicas, que representam a distância média entre a Terra e o Sol, seria quase impossível quando falamos de galáxias, nebulosas e objetos muito distantes. Então, eles recorreram a algo que todos conhecemos: o tempo. Porque a luz tem uma velocidade constante, podemos usar o tempo como uma régua cósmica. Se o universo fosse um livro, o ano-luz seria a página certa para marcar onde cada estrela e planeta estão escritos. Agora, vamos entender por que os cientistas preferem usar anos-luz. Imagine dizer que uma galáxia está a 2,5 milhões de anos-luz de distância. Agora imagine dizer que ela está a 23,75 trilhões de quilômetros. Qual desses números faz mais sentido para você? A resposta é clara. Os números em quilômetros são extremamente grandes, difíceis de compreender e de trabalhar. Por isso, os astrônomos optaram por unidades relativas ao tempo. E o ano-luz foi uma das primeiras a surgir. Além disso, o ano-luz nos ajuda a entender algo fascinante. Quanto mais longe olhamos, mais para o passado estamos olhando. Por exemplo, a luz do Sol leva 8 minutos para chegar até nós. Se ele desaparecesse agora, só perceberíamos isso após 8 minutos. Já a luz de Próxima Centauri leva 4,2 anos para alcançar a Terra. Então, quando olhamos para ela, estamos vendo como ela era há 4,2 anos atrás. E se olharmos ainda mais longe, como a galáxia de Andrômeda, a 2,54 milhões de anos-luz, estamos observando como ela era antes mesmo de Cristo. Ela pode ter mudado completamente ou até mesmo ter sido destruída, mas a luz ainda não chegou até nós. Isso mostra que o ano-luz não é apenas uma medida de distância, mas também de história. Cada estrela que vemos no céu é um eco do passado. E se o universo tem cerca de 13,8 bilhões de anos, então a luz de galáxias mais distantes que isso simplesmente não teve tempo de nos alcançar? Existem coisas lá fora que nunca veremos. Será que os humanos já conseguem percorrer essa distância? Pois é, essa é uma pergunta que muita gente faz. E a resposta, infelizmente, ainda é um grande não. Agora, vamos explorar algumas distâncias reais para entender melhor o que significa um ano-luz. O sistema solar, com seus planetas, luas e asteroides, tem cerca de 22 horas-luz de diâmetro. Ou seja, a luz levaria menos de um dia para cruzá-lo de ponta a ponta. Parece pouco, mas considerando a escala, é imenso. Próxima Centauri, nossa vizinha estelar mais próxima, está a 4,2 anos-luz. Com a tecnologia atual, como a nave Parker Solar Probe, que atinge cerca de 700 mil quilômetros por hora, levaríamos cerca de 6 mil anos para chegar até lá. E estamos falando apenas da estrela mais próxima.
A galáxia de Andrômeda, a vizinha mais próxima da Via Láctea, está a 2,54 milhões de anos-luz. Mesmo viajando à velocidade da luz, levaríamos 2,54 milhões de anos para alcançá-la. Outro exemplo fascinante é o exoplaneta K2-18b, um dos candidatos mais promissores para abrigar vida. Ele está a 124 anos-luz de distância, possui água líquida e compostos orgânicos. Mas mesmo com os melhores foguetes, levaríamos milhares de gerações para alcançá-lo. Até hoje, nada construído pela humanidade sequer chega perto da velocidade da luz. A nave mais rápida já feita, a Hélios 2, atingiu cerca de 70 km por segundo. Isso é rápido, mas perto dos 300.000 km por segundo da luz é praticamente insignificante. Para falar de viagens interestelares, precisaríamos de tecnologias que ainda estão no campo da ciência especulativa. Energia gravitacional, buracos de minhoca, propulsão à antimatéria, por enquanto são apenas ideias. Agora, vamos entender como os cientistas medem distâncias em escalas tão grandes. Eles usam métodos como a paralaxe, que calcula a mudança aparente de posição das estrelas. O brilho, que compara a luminosidade observada com a esperada, e o redshift, que mede o alongamento das ondas de luz causado pela expansão do universo. Mesmo assim, os números continuam impressionantes. Uma estrela a 100 anos-luz está a 950 trilhões de quilômetros. E a maioria dos objetos que estudamos está muito além disso. O ano-luz se tornou a unidade padrão da astronomia moderna porque simplifica cálculos, comunicação científica e até mesmo explicações populares sobre o universo. Dentro do sistema solar, usamos unidades astronômicas. A distância média da Terra ao Sol, cerca de 150 milhões de quilômetros. Mas quando saímos dele, o ano-luz é indispensável. Vamos agora refletir sobre o impacto dessa unidade na forma como vemos o universo. O ano-luz nos lembra que tudo o que vemos no céu pertence ao passado. A luz de uma estrela a 100 anos-luz levou 100 anos para chegar até nós. Isso quer dizer que se houver civilizações inteligentes observando a Terra, elas estão vendo como era no século XIX. Essa realidade nos abre para perguntas fascinantes. Quantas civilizações já desapareceram sem que jamais soubéssemos? Quantas outras estão vindo em nossa direção, mas sua luz ainda não chegou? O ano-luz também nos força a encarar nossos próprios limites tecnológicos. Se uma nave viajar a 1% da velocidade da luz, levaria centenas de anos para alcançar uma estrela. A 0,1% seriam milhares de anos. Será que algum dia vamos ultrapassar esses limites? Será que a física permitirá criar naves que viajem mais rápido que a luz? Ainda não sabemos, mas o ano-luz nos mostra que a exploração espacial é, acima de tudo, uma jornada contra o tempo. Então, o que achou dessa jornada? Mas espere, ainda tem mais um fato surpreendente. Você sabia que a maior parte do universo visível está a mais de 10 bilhões de anos-luz de nós? Isso significa que nossa visão do cosmos é como um telescópio do tempo. E se o universo for infinito, talvez nunca consigamos ver sua totalidade. Isso nos faz refletir, será que o ano-luz é apenas uma conveniência matemática ou é o único jeito de entender a imensidão do cosmos? E aí, qual parte dessa jornada te deixou mais impressionado? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo com seus amigos curiosos. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdos incríveis como este. Até a próxima aventura!